Você lembra, inclusive, que a primeira morte registrada no Brasil por Covid-19 foi exatamente de um homem de 62 anos com hipertensão e diabetes, né? Tá lembrado, né? Foi lá em São Paulo. Pois é, e aí por esses e outros motivos, o vice-presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, Gutenberg Araújo, o médico Gutenberg Araújo, solicitou inclusive ao prefeito Eduardo Braide para que incluísse então essa população como prioridade aí nesse momento na vacinação aqui na capital. É com ele que eu converso agora aqui no estúdio do Bom Dia. Doutor Gutenberg, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. As pessoas podem estar se perguntando, mas por que essa necessidade de inclusão, já que inclusive tem tantos grupos, né, que acabam defendendo aí a possibilidade de vacinação mais imediata? É claro que todo mundo quer vacinar, mas por que essa necessidade? Olha, Adalberto, antes mesmo do Ministério da Saúde determinar que as comorbidades seriam prioridades, eu tive junto com o prefeito Eduardo Braide e eu sensibilizei mostrando cientificamente a importância de vacinar esse grupo de pessoas. Nós temos esse grupo chamado doenças crônicas não transmissíveis, que é obesidade, diabetes, hipertensão e várias comorbidades. E a gente está provado que todos esses pacientes, diante de qualquer doença, eles têm uma probabilidade maior de complicações e de óbitos, principalmente durante a pandemia e o Covid. Então, a possibilidade que essas pessoas com essas doenças crônicas não transmissíveis tenham complicações e vão ao óbito, elas são muito grandes. Então, por esse motivo, que é justo, é necessário e cientificamente provada a necessidade desse grupo de pessoas serem vacinados de forma prioritária. A gente teve, inclusive, aí dia 26 de abril, o Dia Nacional de Prevenção de Combate à Hipertensão Arterial, que é um problema ainda muito sério. E aí, segundo o próprio Ministério da Saúde, essa doença atinge quase 25% da população brasileira, ou seja, um número muito alto e de uma doença que podia ser, assim, claro que tem casos e casos, mas também tem relação direta com os hábitos das pessoas, né, doutor? Exatamente isso. E outra coisa importante, Adalberto, é porque como a Covid ela tomou atenção justa de toda a população, de todos os gestores, muitos pacientes portadores dessas doenças associadas, diabetes, hipertensão, eles ficam sem o atendimento necessário, ou seja, eles ficam em casa, reclusos, e por vezes eles não têm o acompanhamento dessas doenças, o que faz com que eles piorem muito mais e possam complicar. Então, assim, olha, a maioria das mortes no mundo todo são provocadas por essas doenças crônicas não transmissíveis. Então, diabetes, hipertensão, sobretudo elas. Então, daí a importância e graças a Deus, felizmente, eu digo sempre que a experiência com conhecimento faz você enxergar um pouquinho adiante. E graças a Deus, com a sensibilidade do prefeito também, ele aqueceu plenamente e hoje começa a vacinação das pessoas com comorbidades e eu tenho certeza que isso vai dar um reflexo importantíssimo na redução da mortalidade de todas as pessoas da pandemia em São Luís, no Maranhão e no Brasil. Doutor Gutenberg, aproveitando sua presença aqui no estúdio, a gente tem hoje um dado, a gente acabou de divulgar os números em relação ao último boletim epidemiológico no estado. E a gente chega aí a mais de 20 mil casos ativos, pessoas que estão em UTI, estão nas enfermarias ou estão em casa fazendo o tratamento da doença. Às vezes, quando a gente não percebe uma medida mais drástica, como, por exemplo, um lockdown ou outras medidas mais sérias como essa, dá a sensação para a população, às vezes, que está tudo bem, está tudo normal, a pandemia já acabou. Não é bem assim, né? Falta despertar mais também para essa consciência e que cada um faça a sua parte. A gente viu no interior do estado esse final de semana festas acontecendo e a polícia militar tendo que intervir. Alberto, você coloca o dedo na ferida. Eu acho que a coisa mais importante é justamente isso. Apesar de ter tido uma leve desaceleração dos casos de mortalidade, de letalidade do Covid em São Luís e no Maranhão, isso não deve servir de relaxamento para ninguém. Pelo contrário, nós devemos agora potencializar todas as medidas sanitárias, máscara, álcool gel, distanciamento social, evitar aglomerações, porque senão lá na frente isso vai ficar tipo uma gangorra. Lá na frente os números vão voltar e essas medidas restritivas vão ser muito necessárias. Então é muito importante que a população tenha consciência, a responsabilidade de cada um fazendo a sua parte, porque é a única fórmula associada à vacina e associada a essas medidas sanitárias que nós vamos conseguir reduzir essa transmissibilidade e ter uma vida tranquila. A gente sabe que só vai ter uma vida sossegada quando a gente conseguir vacinar pelo menos 70% da população. Isso ainda vai levar um tempo. A expectativa é que a gente consiga vacinar toda a população do Maranhão, do Brasil, até o final do ano. Então, é preciso a participação coletiva muito grande para quê? Para que cada um faça a sua parte e esse número de Covid não aumente e as pessoas não morram mais.
Doutor Gutenberg, o Senado aprovou um projeto importante em relação à jornada de trabalho, por exemplo, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem. Essa é uma luta antiga sua, inclusive uma lei municipal existe já nessa direção. Nesse tempo de pandemia, a gente já mostrou algumas reportagens aqui mostrando que, infelizmente, não há esse respeito a essa carga horária e a gente tem profissionais de saúde, não só na linha de frente da Covid, mas esses profissionais extremamente estressados, né, e com uma carga absolutamente inadmissível. É verdade, verdade. Eu acho que essa pandemia serviu para provar várias coisas. Primeiro que nós temos um sistema único de saúde fabulosíssimo. Nenhum local no mundo com mais de 100 milhões de pessoas tem um sistema de saúde como o nosso. Segundo, que nós temos profissionais de saúde extremamente competentes e dedicados, mas que precisam de um reconhecimento. Reconhecimento que vai muito mais além do que aplausos, do que manifestações. E graças a Deus, Adalberto, como você disse, nós somos precursores disso quando fizemos a lei das 30 horas municipais aqui em São Luís. É uma lei, foi sancionada pelo prefeito Edivaldo Holanda, é uma lei vigente. E por que nós fizemos isso? Porque esse projeto está na Câmara há mais de 20 anos. Nós resolvemos inverter a lógica. Então, trabalhar isso aqui e, graças a Deus, conseguimos. E agora, nesse momento que a classe da saúde ela tem uma visibilidade maior, eu acho que é o momento correto para reivindicar a justiça no seu trabalho. O que eles querem? Querem condições de trabalhos adequadas, querem remuneração digna, isso traduzido por quê? Pelas 30 horas e pelo um piso salarial adequado. E por esse motivo que eu apoio integralmente a luta deles e eu tenho certeza que essa luta é tão importante não só para ele, mas para todas as categorias. Ela vai sair com uma locomotiva que vai puxar todas as outras para entender que para a gente conseguir a vitória é preciso a união, a mobilização com responsabilidade. O senhor é vice-presidente da Câmara de Vereadores aqui de São Luís e essa semana a Câmara volta a funcionar de forma híbrida. Inclusive, houve um processo inclusive, de votação online, enfim, esse tempo também de pandemia serviu para a própria casa se atualizar do ponto de vista tecnológico e permitir, inclusive, essa participação democrática importante, ainda que à distância. Né? Eu acho que é importante dizer para a população que, apesar da pandemia, a Câmara não parou. E o presidente Osmar Filho tem um papel preponderante nisso, quando realmente ele colocou a tecnologia a serviço da informação. Hoje a Câmara tem um sistema de TI muito importante que permitiu realizações de sessões virtuais durante todo esse tempo. E agora também, por decisão dele, nós voltamos a um modelo híbrido. Quer dizer, é uma experiência que a gente faz devido a essa desaceleração dos casos de Covid também, que evidentemente com todos os cuidados, medidas sanitárias, para quê? Para preservar não só os servidores, para preservar a população, preservar os vereadores. O importante é que eu digo sempre, que isso é uma medida que pode ser definitiva ou temporária. Vai depender do número de casos de Covid e da evolução dela. Espero em Deus que ela seja definitiva e que a gente continue presencialmente na Câmara, trabalhando para reduzir a pandemia em benefício da população de São Luís. Doutor Gutenberg, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e quero parabenizá-los. Eu estava assistindo o programa ali e vi a cobertura ampla que vocês deram com dados científicos a respeito do coronavírus aqui no Maranhão e no Brasil. Parabéns a vocês e muito obrigado. Obrigado mais uma vez.